acesso às aulas de novo para vocês. Tanto as aulas quanto os slides vão aparecer para vocês, apesar de vocês já terem esses slides sobre grupos hidroxilados, né? Hidroxilas. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para a gente entender. Então, a gente falou um pouquinho dessas nomenclaturas. A gente falou de álcoois e enóis, né? Falamos de um enol aqui. E aqui eu vou te falar sobre um fenol. O fenol são compostos aqui hidroxilados, onde nós temos uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Então, a diferença entre aquele slide anterior, né, onde nós temos uma hidroxila ligada no carbono sp3, aqui a hidroxila não está ligada diretamente no aromático. Então, essa hidroxila aqui, ó, não é de hidroxila de fenol. Ou então, a gente fala normalmente hidroxila fenólica. Essa aqui é uma hidroxila alcoólica. Agora aqui não, as hidroxilas estão ligadas diretamente no aromático, hidroxilas ligadas diretamente no aromático. E isso classifica essas estruturas como fenol. Então, esses nomes de baixo aqui, ó, esses nomes, nós temos dois deles que são chamados de IUPAC, tá? Nós temos duas nomenclaturas de IUPAC e nós temos embaixo nomenclaturas usuais que a gente vai identificar isso para vocês. Essa hidroxila aqui está ligada no aromático e a hidroxila classifica o carbono como carbono 1. Perceba comigo aqui o seguinte, ó, nós temos uma função e nós temos uma ramificação. A função é mais importante. Então, pela função ser mais importante, a ramificação vai ser o carbono 2, tá? E a hidroxila o carbono 1. Então, nós temos a função. Então, o metil vai estar no carbono 2. Como eu posso falar que é 2-metil, e essa estrutura toda é chamada de fenol, eu posso falar apenas 2-metilfenol. Por quê? Porque a hidroxila ligada diretamente no benzeno, nós temos um fenol. Beleza? Agora o seguinte, gente. O nome fenol está caindo em desuso, tá? Pelo menos em alguns vestibulares dos mais importantes no Brasil. Os vestibulares como UFO, como USP, UNB, está trazendo os nomes hidroxibenzeno, tá bom? Por quê? Porque nós temos uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, que é o benzeno. Eu até prefiro essa nomenclatura, porque fenol é um nome, vamos dizer assim, é um nome decoreba. Você precisa decorar o fenol. Enquanto hidroxibenzeno, você não precisa decorar, você precisa apenas interpretar. Hidroxi de hidroxila, benzeno de anel aromático. Fica mais fácil da gente interpretar assim. Então você poderia colocar assim, ó, 2-metil hidroxibenzeno. Eu coloquei esse 1 aqui apenas a critério para vocês de detalhe, tá bom? Para vocês evitarem errar. Mas quem estiver dominando a matéria por completo, você não precisa colocar o 1. Você pode colocar apenas 2-metil hidroxibenzeno, porque automaticamente esse hidróxido vai estar no carbono 1, tá bom? Essa é uma interpretação razoável desse composto. Esse outro composto aqui, ó, do meio, nós temos aqui uma hidroxila no carbono 1 e uma ramificação no carbono 3. Eu mudei essa posição da ramificação. Aqui estava no carbono 2, passou para o carbono 3. Então vai ficar 3-metilfenol ou então 3-metilhidroxibenzeno, igual foi o nome da primeira. A única coisa que foi mudada foi a posição da ramificação. E nesse outro da direita aqui, nós temos a posição 1 da hidroxila e a posição 4 da ramificação. Então fica 4-metilfenol ou então 4-metil-1-hidroxibenzeno, tá bom? Então a gente poderia colocar esse nome também. Só que você viu embaixo aí que tem um ortocresol, tem um metacresol e tem um paracresol. Então vou identificar isso para você. Quando nós temos aromáticos e que eles são dissubstituídos, vamos lembrar aqui que é uma dissubstituição, tá? Olha esse aromático do meio aqui que eu estou passando com o mouse. Essa posição desse carbono aqui, nós temos um hidrogênio. Nesse outro carbono, nós temos hidrogênio. Aqui nós temos um hidrogênio e aqui também nós temos um hidrogênio.
Então, nós temos aí hidrogênios no lugar dos carbonos. E quando nós temos esse CH3, que é esse metil, e esse hidróxido aqui, nós retiramos um hidrogênio e colocamos esses grupos. Então, foi retirado o hidrogênio aqui, colocou o grupo hidroxila, foi retirado o hidrogênio aqui e colocou o grupo CH3. Então, como foi retirado e foi colocado outra coisa no lugar, a gente chama isso de substituição. Agora, quando a gente tem um anel aromático dissubstituído, ou seja, que aconteceu duas substituições, nós podemos usar a nomenclatura orto-meta-para, né? Essa nomenclatura orto-meta-para significa orto, posição 1, 2, meta, posição 1, 3 e para, posição 1, 4. E perceba aqui que nós temos o fenol na posição 1 e a ramificação do carbono 2. Então, usou o orto. Nós temos um 3 aqui no meio, então nós usamos o meta. E na posição 1, 4, nós temos o para. Só que eles têm um nome usual. O nome dessa estrutura, quando nós temos uma hidroxila e uma ramificação metil, ele se chama cresol. Cresol é o nome usual para essas estruturas, essas três estruturas. Então, lembra quando a gente tinha os chilenos? Nós tínhamos orto-chileno, meta-chileno e para-chileno. São os anéis dissubstituídos apenas para duas ramificações do tipo metil. Então, alguns aromáticos, eles têm nomes usuais e nomes usuais muito utilizados. Tá bom? Dica de passagem, quando eu falei dos aromáticos para vocês, eu não usei exemplos dessas estruturas. Eu procurei usar menos estruturas funcionais, né? Nesse caso aqui, nós temos hidroxila. Eu procurei usar menos estruturas funcionais porque a gente ainda estava dentro de hidrocarbonetos. Aqui não. Aqui a gente já está tratando de função e principalmente fenóis. Esses são os fenóis mais conhecidos, né? Muito utilizados e muito, vamos dizer assim, usados como nome usuário. Aqui nós temos uma nomenclatura diferente. Eu terminei a nomenclatura IUPAC. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre a nomenclatura IUPAC? Tudo certo aqui, a Isabela falou. Mais alguém? Vamos lá. Então, vamos falar da nomenclatura de Kolbe. O Kolbe foi um cara pré-IUPAC, né? Então, vamos falar um pouquinho assim, esses termos, tá? A IUPAC ela foi fundada em 1879 e o Kolbe ele fez uma síntese que chama síntese do ácido acético. A síntese do ácido acético, o ácido acético é muito utilizado para fazer vinho e vinagre, né? Então ele é um produto essencial para esse meio. E aí o Kolbe, para países que eram muito gelados, que não poderiam plantar a vinha nem a uva, então ele sintetizou o ácido acético para que pudesse ser feito em laboratório e utilizado para fazer esses componentes, né? Então o Kolbe ele fez o ácido acético em laboratório sem ter que extrair da uva ou da vinha. Uma coisa importante é porque o Kolbe ele foi entre o Roller, que foi em 1828, a síntese da ureia, e ele foi entre a IUPAC, 1879. Então, nesse período, por volta de 1860, o Kolbe ele propôs uma espécie de nomenclatura. Essa nomenclatura ele chamou apenas do álcool, tá bom? Isso aqui foi uma das partes que ajudou a IUPAC a propor a nomenclatura oficial. Essa parte que está circulada aqui, ó, de azul, nesse retângulo aqui, nós temos o carbono ligado a uma hidroxila. Então, aqui nós temos um álcool, né? Esse carbono aqui é um carbono que é chamado de carbono sp3, saturado. Então, a gente falou que o carbono ligado à hidroxila, ele chamou isso de um grupo. Esses elementos juntos, fazendo essa ligação, tanto o carbono é chamada de carbinol. Então, ele chamou essa estrutura de carbinol. Então, tudo era derivado desse carbinol. Tudo que estava ligado a esse carbono que estava junto com a hidroxila era chamado
de ramificação. Perceba comigo o seguinte, ó, esse retângulo aqui é chamado de carbinol. Tudo que está fora desse retângulo é chamado de ramificação. É como se ele chamasse o carbinol de cadeia principal, e a cadeia principal sempre ia ter para ele um carbono. Então, todos os carbonos ligados a esse carbono central é chamado de ramificação. Ele chamou essa ramificação de metil, essa ramificação de metil, e essa ramificação aqui também de metil. Então, fica um trimetil carbinol. Então, isso aqui foi uma espécie de nomenclatura antecessora à IUPAC, onde, a partir de compostos assim, a IUPAC começou a determinar suas nomenclaturas. E o Kolbe fez parte da primeira listagem de cientistas da IUPAC. Olha que legal. Então, Kolbe foi uma pessoa pré-IUPAC que determinou algumas nomenclaturas. Mas o Kolbe nunca largou essa nomenclatura. Mesmo depois da nomenclatura oficial, o Kolbe ainda chamava isso aqui de carbinol, o carbono ligado diretamente à hidroxila, tá bom? Isso aqui é mais uma curiosidade para a gente entender de onde que vem essas nomenclaturas, né? De onde que as pessoas tiraram isso. E aqui nós temos a nomenclatura usual, para a gente encerrar a nossa aula. Então, nós tivemos 3 nomenclaturas, né? IUPAC, a nomenclatura de Kolbe e a nomenclatura usual, que é exatamente essa aqui, como a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Normalmente, você vai ver no supermercado o álcool etílico. Você vai ver lá facilmente comprável para a gente, né? O álcool etílico. Esse álcool etílico aí é o que a galera está usando muito, principalmente aí no álcool em gel, né? E também para combate ao coronavírus, e também nessas lives que está acontecendo aí agora, né? Sobre o sertanejo aí, Gustavo Lima e Bruno Marrone fizeram muito uso desse tipo de álcool aí. A Isabela está perguntando se a nomenclatura de Kolbe é cobrada no Enem. Deixa eu te falar, Isabela, não é cobrado, tá? Essa nomenclatura de Kolbe, ela pode ser até mencionada. Quando eu falo mencionada, é que ela não é cobrada, mas ela pode ser mencionada em algum vestibular mais complexo, um vestibular que tem um pouco mais de carga, vamos dizer assim, carga técnica da matéria, assim, né? Onde ele pode te cobrar um aprofundamento maior, como o USP, como o UFO, como o UNB, como a UFPR, né? Que são vestibulares de alto conceito. Vestibulares como ITA e INE raramente perguntam sobre nomenclatura, tá bom? Eles gostam de perguntar principalmente sobre reações orgânicas, que é onde a gente vai trabalhar ainda mais para frente. Então, essa parte para ITA e INE é uma parte muito superficial para eles. E eu gosto de falar isso, né? Até gosto de mencionar isso, que o Enem é uma prova muito básica, né? O Enem é um vestibular que ele traz uma superficialidade muito grande de algumas questões. De 15 questões de química, você vai ver apenas 2 difíceis. O resto é questões fáceis e questões medianas. O grande problema do Enem é porque ela é uma prova fácil, mas ela é fácil para todo mundo. E aí a tendência é quanto menos erros você vai garantir uma vaga no vestibular, uma vaga na sua faculdade, tá bom? O problema é só que é fácil para todo mundo. Deixa eu te mostrar um negócio seguinte, ó. Para a nomenclatura usual, você precisa determinar o nome da função antes. Não tem como você falar apenas assim, ó, igual está aí embaixo. Etílico, isopropílico, tercobutílico. Você não tem como falar uma nomenclatura usual sem falar a função anterior a esse nome usual. Você precisa falar álcool etílico, álcool isopropílico e álcool tercobutílico. Você precisa falar o nome álcool. Por quê? Porque nós temos várias nomenclaturas usuais e que a gente vai ter esse nome aí, etílico, isopropílico, tercobutílico, só que são outras funções também. Por exemplo, a próxima que a gente vai ver, vai ser segunda-feira, vai ser a função éter. Existe éter etílico, por exemplo. Então, para eu diferenciar um álcool etílico de um éter etílico, eu preciso falar o nome da função, para você imaginar o seu grupo funcional e ter ciência do que você está tratando. Então, é necessário o nome da função.
E aqui também é necessário o arranjo estrutural. Por exemplo, um arranjo de 2 carbonos só pode ser assim. Então, eu coloco et, né? O arranjo de 2 carbonos não tem como ter um arranjo diferente de 2 carbonos. Mas de 3 carbonos já tem arranjo diferente. Em vez de nós temos o arranjo prop e o arranjo isoprop. Por quê? Porque nós temos uma sequência de 3 carbonos, e essa sequência de 3 carbonos, essa hidroxila está ligada bem no carbono central aqui. Então, eu tenho uma bifurcação. Essa bifurcação vai me dar um arranjo estrutural isoprop. Se essa hidroxila estivesse ligada em um carbono da extremidade, nós teríamos apenas o arranjo prop, ou então N-prop, né? Que poderia ser assim. E o sufixo vai ser o sufixo ílico. Esse sufixo ílico é sempre para nomenclaturas usuais. Então, perceba que temos regras até para nomenclaturas usuais, para a gente determinar esses conceitos. Essas regras elas são determinadas porque é de uso contínuo, diário das pessoas. Então, as pessoas elas vão comprar isso no supermercado, por exemplo, ou então numa loja específica, então elas têm que saber como é o arranjo estrutural, tá bom? Porque pessoas que vão, por exemplo, numa loja de aparelhos eletrônicos, ele sabe que apenas o álcool isopropílico pode ser usado. Então, por causa disso, ele precisa ter um termo técnico para isso e mostrar para você como é a estrutura da substância, tá bom? Quando você vai no supermercado, você compra o álcool etílico. Mas tem um álcool que não é vendido no supermercado, é negociado apenas pelo Exército, liberado pelo Exército para indústrias farmacêuticas. Por exemplo, chama álcool metílico. O álcool metílico, né, nós temos apenas met aí como o nome do arranjo estrutural, é o álcool de um carbono. E que eu falei para vocês no começo desses slides aqui de grupos hidroxilados, que é uma cadeia onde apresenta apenas um carbono. E esse um carbono, ele é tóxico, né, ligado ao OH, enquanto o de 2 carbonos não é tóxico e muita gente utiliza isso aqui. Nós temos um arranjo aqui, ó, o álcool terc-butílico. Perceba comigo o seguinte, esse carbono ligado diretamente à hidroxila, ele é um carbono terciário. E esse carbono terciário aqui, ele está ligado a um arranjo de 4 carbonos, contando com ele mesmo. E nós temos 3 carbonos de extremidade e um carbono aqui. Então, nós temos 4 carbonos. E aqui, esse primeiro carbono ele é terciário. Por isso que a gente fala que é terc-but, né? Terc-but. Então, eu vou chamar de álcool terc-but e o sufixo ílico. Então, fica álcool terc-butílico. Lembrando que but nós temos mais 3 arranjos estruturais, totalizando 4. Então, tem um terc-butílico, tem o isobutílico, tem o sec-butílico e nós temos o N-butílico. Ou seja, nós temos estruturas de arranjos. Quanto mais carbonos nós temos, mais arranjos estruturais nós vamos poder formar. Só que é natural você colocar o ílico apenas para álcoois mais simples, né? De poucos carbonos, até no máximo 4 carbonos, que é mais fácil. Quando é a parte de 5 carbonos, nós temos até alguns nomes usuais, mas são menos convencionais para a gente. Vocês podem, é mais fácil colocar um nome IUPAC do que um nome usual, porque o arranjo vai se tornando cada vez mais complexo. Tá bom, gente? Diga de passagem, esse álcool isopropílico aqui, ó, ele é utilizado para limpeza de aparelhos eletrônicos, né? Por exemplo, se você abrir o seu celular aí ou notebook, vai ter uma placa verde. Essa placa verde só pode ser limpada com álcool isopropílico. Se você usar o álcool etílico para limpar, fazer uma esterilização, uma limpeza, ele vai poder danificar alguns circuitos, tá bom? Então tem que ser a estrutura apropriada, o álcool apropriado. Outra coisa que seria bacana para vocês entenderem é que a gente está encerrando aqui agora os álcools, né? Deixa eu matar esse aqui para vocês, para a gente poder obter um papo mais legal. Teve aqui em Goiânia um posto de gasolina que o cara ele colocava álcool isopropílico no tanque de combustível dos carros. Por quê? Não sei se você lembra, tá?
porque provavelmente vocês eram muito crianças ainda, né? Eram menos de 10 anos, quando isso foi mudado. Antigamente, no posto de gasolina, era dado gasolina e colocado álcool, né? Não era colocado etanol igual é hoje. E foi justamente por causa daqui de Goiânia, onde a pessoa colocou álcool. Opa, então eu posso colocar o álcool isopropílico no tanque de combustível da pessoa, porque não está especificando qual álcool que é. A lei não especificava que era o etanol, era apenas álcool. E álcool é uma estrutura, é um grupo funcional para vários tipos de estrutura. Então nós temos aí metanol, etanol, isopropanol, né? Nós temos tecbutanol, nós temos várias estruturas alcoólicas. Então, como não especificava na lei qual álcool que era, ele fez isso, porque o álcool isopropílico é mais barato do que o etanol. Então, ele ganhou muito, só que ele fundiu muitos motores e ele não perdeu nenhum processo. E aí, por causa disso, a lei mudou para que tenha especificado qual tipo de álcool que é utilizado no combustível. Então, hoje em dia, nos postos de gasolina, nos postos de combustível, você vai ver apenas a palavra etanol. Você não vai ver mais escrito álcool. Isso aí aconteceu aqui em Goiânia. O povo de Goiânia é arretado, né? O povo que come piqui e passa os outros para trás mesmo. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida que eu possa resolver para vocês? Sim? Não? Beleza? Tá suave? Tudo certo? É nóis, gente. Então, que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. E, ó, o João falou tudo tranquilo, é nóis. Gente, na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai começar Éter, tá bom? Os éteres. E aí a gente vai dar uma estudadinha nisso. Se vocês já quiserem, eu mando os slides hoje para vocês poderem dar uma visualizada no que a gente já vai estudar na segunda-feira, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, um ótimo fim de semana e manda ver aí, é nóis, tá? Vou mandar sim, tá bom, Isabela? Que Deus abençoe vocês. Tô doido pra gente ter aula presencial, viu, gente? Desabafo aqui. Total, não tô aguentando mais ficar dentro de casa, dar aula pela internet. Tô doido pra gente ter aula presencial e a gente passar melhor o conteúdo para vocês, né? Então é nóis. Valeu. Falou, menina Líbida. É nóis, tamo junto. E eu acho que semana que vem vai ter um plantão, tá? Se eu não me engano, vai ser na terça-feira à tarde. Mas ainda vou combinar com o Célio e passo para vocês no segundo. Falou!